Fala pessoal, bem-vindos ao vídeo do robô Over the Limit. É um robô que basicamente opera volatilidade dos mercados e pontos de exaustão do mini índice, mini dólar, o ativo que você preferir. Tá? Neste vídeo vamos apresentar algumas funcionalidades do robô e também alguns pontos interessantes a se atentar para operar esse tipo de automação. Lembrando que todas as automações têm seus riscos, né? Mas esse robô em específico ele tem alguns riscos um pouco menos agressivos, por conta de ele não fazer preços médios, de ele não operar em pontos um pouco duvidosos do mercado. Ele sempre opera em pontos muito específicos e, como o próprio nome diz, ele opera over the limit, ele opera em pontos que o mercado, em tese, já não vai seguir aquela movimentação, por estudos estatísticos ou também por questões de saldos e de agressões no mercado, tá bom? Então, vamos apresentar as 3 possibilidades de estratégia que temos nesse robô e, além disso, vamos apresentar algumas possibilidades também de programação do robô, como alguns sistemas possíveis de se operar, alguns desvios possíveis também, que estão sendo testados junto com alguns resultados de testes que fizemos, tanto em testes em conta real, quanto também em backtests, como uma possibilidade inicial de estudos. Tudo bem? Então, vem aqui para minha tela, que a gente vai apresentar agora os detalhes do robô Over the Limit. Bom, vamos lá, pessoal. Vou apresentar aqui agora como botar o robô para rodar, tá? Tanto em conta simulada, conta real, replay, enfim. Vou apresentar também algumas parametrizações e como o robô funciona de forma parametrizável, tá bom? Então, entrando aqui no seu Profit, na aba de estratégias, a automação de estratégias irá abrir esta tela aqui para os amigos, tá? Abrindo essa tela, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Abrindo essa tela aqui para os amigos, você clica em Nova Automação. Em Nova Automação, abrirá essa tela aqui, tá? Você pode procurar o robô Over, tá? Que seria o Over the Limit, e selecioná-lo. Selecionando este robô, ele já vai aparecer aqui, né? O nome dele junto da estratégia, e você poderá editar os parâmetros. E vamos falar um pouquinho disso agora, tá? Existem 3 estratégias possíveis de se operacionalizar nesse robô. Estratégia de canal de Keltner, estratégia de VWAP Band e estratégia de bandas de Bollinger. Tá? Como funcionam o operacional dessas estratégias? Basicamente, como o próprio nome diz, Over the Limit, ele vai buscar operar contra os limites desses indicadores. Então, por exemplo, digamos que você tem uma Keltner em que os 2 limites estejam plotados no gráfico. Quando o preço atingir o limite de cima, a banda de cima da Keltner, da VWAP, da Bollinger, enfim, ele vai esperar esse candle fechar, e se o candle fechar acima da banda superior, o robô vai vender uma posição e vai recomprá-la lá na média central. Então, é algo completamente parametrizável. Esses robôs têm esses parâmetros abertos, é um robô que é possível fazer modificações, tá? Lembrando que sempre muito bom testar, isso é imprescindível. Testem o robô, testem em conta simulada, em conta replay. Eu vou apresentar aqui algumas estratégias que já estamos rodando e têm apresentado um resultado positivo historicamente, tá? Tanto em conta real quanto em simulação, tá? Mas é algo que acaba sendo bem interessante operar contra esses pontos de indecisão do mercado. Por quê? Primeiro que você tem um gráfico extremamente esticado nesses pontos específicos, e segundo, porque a gente está se baseando em estatística, não é nada de achismo ou de alguma análise subjetiva de mercado. Todas as operações elas são testadas estatisticamente, e estatisticamente, num período aí de aproximadamente um ano, ele fez um resultado muito interessante. Tá? Aqui basicamente o que temos seria os canais de Keltner, né? Poderemos adaptar o desvio da Keltner, que seria o quanto abre o canal, tá? A periodicidade, que seria quantos candles para trás ele vai analisar para fazer a média de Keltner, ali todo o cálculo, e o tipo de Keltner. Tipo 0 seria aritmética, tipo 1 exponencial, tipo 2 Wells Wilder, esse tipo de situação, tá?
Bandas, VWAP Bands seria basicamente as bandas de VWAP. A VWAP é a média ponderada por volume e as bandas de VWAP seriam desvios percentuais da VWAP. Então aqui 0,60, por exemplo, seria, digamos que a VWAP esteja ali andando no gráfico e a primeira venda, digamos assim, a venda do sistema seria a 0,60% do ponto da VWAP atual, tá? Para cima, obviamente, e a compra do sistema seria um desvio de 0,60% para baixo da VWAP atual. A banda de Bollinger, como é algo que muitos traders já conhecem muito bem, seria o desvio de 2,5. É um desvio um pouco maior para deixar um pouco mais de margem e ter uma volatilidade um pouco mais agressiva para a gente conseguir fazer a nossa entrada. Como é um robô que não faz um preço médio, seria interessante a gente sempre pegar pontos de inflexão um pouco mais longos, até para ter uma proteção um pouco maior. E desvio também o período aqui da banda de Bollinger. Aqui embaixo temos hora final do robô, em que ele vai encerrar as operações, e hora inicial, que ele vai iniciar as operações. Lembrando que a própria analógica tem essas possibilidades aqui dentro do próprio sistema. Eu sempre aconselho todos os traders fazerem ali uma redundância de proteção, né? Então, colocar a hora final e hora inicial aqui no próprio robô, mas também adicionar na parte aqui de entrada, em que a hora de entrada seja, por exemplo, ali como estava mostrando, das 9h15 até as 17 horas. E também na hora da saída aqui, zerar às 17 horas, apenas para ter uma redundância, para ter uma proteção, certo, pessoal? Esse robô, ele opera basicamente, os nossos testes estão dentro de mini índice, tá? Fizemos algumas projeções em mini dólar, mas nada muito interessante, nada muito específico, então acabou que os testes estão sendo rodados em mini índice. Você pode testar em mini dólar, você pode testar em Bitcoin futuro, você pode testar em qualquer ativo que queira. Mas os nossos testes específicos estão mais voltados ao mini índice, até por conta de ser um ativo muito mais volátil, muito mais agressivo. Então acaba sendo uma possibilidade de desvios muito interessante. Tá bom, pessoal? Lembrando que agora a gente vai passar aqui para a parte dos resultados, tá? Parte também muito importante de apresentar para os amigos, para vocês terem mais ou menos ali uma parametrização que possam achar interessante, tá? Essa parte de resultados vou apresentar em prints mesmo, aqui que a gente tirou dentro do próprio Profit, tá? E falar um pouquinho deles. Vindo aqui para a parte de testes, tá? Vou apresentar primeiro o resultado aqui, o resultado da Keltner, tá? Um resultado muito interessante. Aqui um gráfico de patrimônio crescente. Obviamente temos alguns momentos de relativa dificuldade, mas é algo relativamente comum, né? Nenhuma estratégia ganha sempre. Até por isso que existem as 3 possibilidades para o trader conseguir criar 3 robôs. É possível fazer isso, né? E se ele tiver interesse, acabar operando os 3 em simultâneo para fazer um balanceamento e ter um resultado um pouco mais interessante. Essa primeira curva de patrimônio seria a curva da Keltner, tá? Já esse segundo resultado seria o resultado de VWAP, tá? Um resultado um pouco mais tranquilo, um pouco mais um pouco menos de trades, né? Porque como o desvio da VWAP é um desvio relativamente alto, ali de 0,60, ele realmente faz menos trades. Obviamente, em dias extremamente voláteis, aqui ele vai acabar tendo um ponto um pouco difícil, tá? Mas algo interessante é, nessas situações, a gente pode também modificar os horários de entrada dos sistemas. Então, em dias que é sabido que tem algum tipo de estratégia que vai sofrer um pouco com uma volatilidade agressiva demais, como, por exemplo, em dias de payroll, em dias de FONC ou de notícias muito agressivas, pode fazer sentido a gente limitar um pouco os horários. Então fica a critério dos traders limitar. Eu, como apresento aqui um resultado um pouco mais amplo, eu acabo deixando ele operar de forma mais solta. E mesmo de forma solta apresentou um resultado positivo. Tá? Já o resultado de bandas de Bollinger foi um dos melhores resultados que obtivemos, até por conta de um drawdown reduzido e também um resultado financeiro muito interessante. Tá? De forma geral, operamos esse robô com várias possibilidades, operamos em vários horários, mas essas 3 estratégias em conjunto têm sido estratégias relativamente vencedoras, até por conta de um drawdown reduzido e também elas se conversam muito bem. Então, seria uma possibilidade muito interessante, né, de se operacionalizar. Lembrando que VWAP
e Bollinger operacionalizamos no 15 minutos e Keltner operacionalizamos nos 5 minutos. Acaba sendo um pouco mais agressivo o robô de Keltner, mas um robô que também tem apresentado resultados positivos. Lembrando, pessoal, cada robô tem uma característica diferente, então é muito importante vocês testarem ele em replays, em conta simulada, para realmente verem se o robô faz sentido para vocês. Cada robô tem sua característica, cada robô tem seu ponto de risco definido e muito importante, mas tem apresentado resultados muito bons. De forma geral, tá? Esses robôs têm sido uma grata surpresa aqui para os investidores e também para mim mesmo, que opero na minha conta real. Né? Então, estamos disponibilizando eles. Né? Como eu sempre comento com os amigos, eu tenho contato com a programadora que faz esses robôs, então é muito tranquilo para mim chegar e falar, olha, modifica tal coisa, ajusta tal situação. Então, quem tiver o acompanhamento aqui da assessoria vai ter também esse acompanhamento mais próximo junto do programador, junto aqui da nossa equipe de atendimento. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse na assessoria, aqui o link aqui da assessoria no QR Code. E também se quiser conversar um pouquinho mais sobre a automação, só chamar. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que ficaram até aqui e bons trades a todos.